Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Como eu prometi, eu vou falar sobre a diáspora, mas usando daquele artifício de ter gravado no meu celular e agora retransmitir aqui. Por isso, eu prometi que ia falar sobre a diáspora, principalmente sobre a diáspora judaica. Eu não concordo muito com, hoje, os historiadores gostam de falar a diáspora africana e a diáspora chinesa. Sobre elas eu falarei em algum momento. A diáspora judaica no hebraico tefutzá, dispersação, ou galut, exílio, refere-se a diversas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo e da consequente formação das comunidades judaicas fora do que hoje é o Estado de Israel. A diáspora judaica foi quando os judeus se espalharam pelo mundo e ocorreu, na realidade, por duas vezes. Primeiro, se atribui o início da primeira diáspora judaica ao ano de 722 a.C., ou Era Comum, quando o reino de Israel ao norte é destruído pelos assírios e as 10 tribos de Israel foram levadas como cativa à Síria. E Judá passa a pagar altíssimos impostos para evitar a sua invasão. Contudo, no ano de 586 a.C., da Era Comum, Nabucodonosor o Grande, que reinou de 605 a.C. até sua morte em 562 a.C., invadiu o reino de Judá, destruindo Jerusalém, saqueando o templo e deportando os judeus para a Babilônia. Mas o que havia sido um degredo imposto à força contribuiu para o florescimento do judaísmo. Abre aspas. Foi durante o exílio que se impôs pela primeira vez a todos os judeus a prática regular de sua religião. Fecha aspas. Diz o historiador britânico Paul Johnson no livro História dos Judeus. A segunda diáspora aconteceu muitos anos depois, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, já na Era Comum. Os romanos, chefiados por Adriano, imperador romano, destruíram Jerusalém. Isso acarretou essa nova diáspora, fazendo com que os judeus, agora sim, fossem para outros países da Ásia Menor e o sul da Europa. Essa diáspora foi consequência da Terceira Guerra Judaico-Romana, que aconteceu entre 132 e 136 da Era Comum, ou Revolta de Bar Coquebas. Seu líder foi Simão Bar Kokhba, daí o nome Bar Coquebas. Segundo o Talmud, a cabeça de Bar Kokhba foi cortada pelos romanos depois da vitória. Com essa vitória, os romanos, após um verdadeiro massacre, escravizaram grande parte da população e suprimiram a religião judaica. Para tanto, baniram os judeus da Terra Santa, de Jerusalém, renomearam a Judéia como Síria-Palestina. Daí hoje os árabes terem constituído a Autoridade Palestina. Obviamente, os que conseguiram escapar entraram na verdadeira diáspora. No Talmud, essa revolta ficou chamada Guerra de Extermínio, pois de fato, por mais que a diáspora judaica se tivesse iniciado séculos antes, é certo que essa guerra eliminou definitivamente qualquer possibilidade de renascimento de um judaísmo centrado no Templo de Jerusalém e na sua casta sacerdotal, dando
mas com isso deram origem ao judaísmo como uma expressão puramente religiosa e cultural, e não mais política. Situação esta que se perpetua até o surgimento do sionismo no século XIX. O sionismo, que tinha o seu nome de Sião, o monte onde ficava o Templo de Jerusalém, foi um movimento que surgiu na Europa nos meados do século XIX. Inicialmente de caráter religioso, o sionismo pregava a volta dos judeus à Terra Santa, como forma de estreitar os laços culturais do povo em torno de sua religião e sua cultura ancestral. Nós falaremos mais adiante, oportunamente, do sionismo. Com a destruição de Jerusalém, as comunidades judaicas estabelecidas nos países do leste europeu ficaram conhecidas como Ashkenazi. Já os judeus do norte da África e Península Ibérica ficaram conhecidos como Sefarditas. Os sefarditas foram expulsos de Espanha e Portugal no século XV. Migraram para os Países Baixos, para os Balcãs, para a Anatólia e para a Terra Santa, mesmo para a Palestina. Estimulados pela colonização europeia, chegaram ao continente americano. Mas na Etiópia existe uma comunidade judaica, também em diáspora, chama-se Beta Israel. Não é segredo que tenho um grande amor por Recife, a bela capital de Pernambuco, por ser a terra natal de minha mãe. Mas também fico orgulhoso de ter sido o local da primeira sinagoga, de fato, no Novo Mundo. Ela foi chefiada pelo rabino Isaac Aboab da Fonseca, a partir de 1642. O rabino Aboab da Fonseca foi um intelectual sefardita português, nascido em Castro Daire, uma vila portuguesa do distrito de Viseu, situada na província de Beira Alta, em 1605 e falecido em Amsterdã em 1693 aos 88 anos. Com a expulsão holandesa do Recife, o rabino e os seus foram para o norte, tendo chegado às costas do atual Estados Unidos, onde ajuda a fundar um núcleo populacional que levaria o nome de Novo Amsterdã, que nada mais é hoje do que a cidade de Nova York. Por isso que Nova York é tão pujante, porque foi organizada e fundada por holandeses e por judeus. Na diáspora, é uma questão de sobrevivência para o povo judeu em geral, a observância do judaísmo rabínico e a Hadu Rabinite. Esse judaísmo é o judaísmo tradicional, que aceita o Tanakh como revelação divina e a Torá oral também como fonte de autoridade. Recebe esse nome devido ao fato de dar grande valor aos ensinamentos rabínicos, através dos tempos codificados principalmente no Talmud. Gostaria de lembrar que rabino é o professor, o mestre da religião, que ensina e auxilia na aplicação da lei mosaica às comunidades, tanto dentro de Israel quanto nas comunidades em diáspora. Ele possui tanta autoridade que faz a interpretação da Torá. Ao contrário dos líderes de outras religiões, o rabino não é um sacerdote e não goza de um status religioso. Porém, é altamente respeitado quando exerce as suas funções. A palavra rabi, meu mestre, deriva da raiz hebraica rav, que no hebraico bíblico significa grande ou distinto em conhecimento. Por isso, o rabino é o condutor para a manutenção
extensão do judaísmo no mundo. Existe um rabinato-chefe em Israel, em hebraico, Ha-Rabbanu Ha-Rashid li Israel, reconhecido pela lei como a suprema autoridade rabínica, tanto em Israel quanto fora de suas fronteiras. Lá existe também o Conselho do Rabinato, que responde todas as questões enviadas pelos judeus em diáspora. Os judeus são uma minoria em termos de nação no mundo, portanto, devem sempre pensar em termos de autopreservação. Onde quer que os judeus estejam, devem considerar-se num estado de mobilização perpétua para proteger sua independência. Não apenas no que tange a eles próprios, mas também naquilo que diz respeito ao povo judeu como um todo. Todavia, ao longo desses séculos, os judeus se preocuparam em manter os traços de sua cultura religiosa. Contudo, muitos se perguntam: vivemos hoje em diásporas ou galut devido aos pecados dos nossos antepassados? O rabino responsável pelo PT Shabbat.org responde: na verdade, a diáspora ou galut, exílio, é principalmente uma lapidação do povo e uma fase de ocultação que antecede grandes revelações. A escravidão foi necessário para preparar espiritualmente o povo para a outorga da Torá. E o nosso longo e demorado exílio atual é uma preparação para a era messiânica, quando haverá uma revelação divina ao mundo, de forma muito elevada e que durará para a eternidade. Quanto maior e mais tempo durar a diáspora, o galut, mais elevada e eterna será a redenção, principalmente na época antes da era messiânica. O exílio tornará-se-á mais escuro, tal como antes do amanhecer a madrugada chega ao máximo de sua escuridão. Isso é uma maravilha. O que é a era messiânica? A era messiânica é o futuro período de tempo na Terra, no qual o Messias reinará e trará a paz universal, o amor fraternal, sem crime, guerra, pobreza. Ou seja, na literatura talmúdica, Mashiach, o Melech HaMashiach, o rei Messias, será um líder judaico de carne e osso, que redimirá Israel e trará paz para o mundo. Citando Maimonides, a figura central e intelectual do judaísmo medieval, e hoje a segunda autoridade nos que diz respeito à lei dada a Moisés no Sinai, diz ele: o Mashiach reconstruirá o templo sagrado, levará todos os judeus para Israel e introduzirá uma era sem fome, inveja, guerra ou doenças. A única ocupação da humanidade será então conhecer a luz, perceber sua força criativa imbuída de todas as coisas. O que eu posso dizer quanto a isso? Senão, aleluia. O Mashiach, o Melech HaMashiach, o rei Messias dos judeus, é o nosso Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus vivo, que voltará para nos levar para a glória na eternidade, tendo como finalidade, abre aspas, conhecer a luz, perceber sua força criativa, imbuída de todas as coisas, e assim o adorá-lo eternamente. Ó glória! Que venha o fim definitivo da diáspora judaica, para juntos, judeus e cristãos verdadeiros, os seguidores verdadeiros do caminho de Cristo, em uma só marcha celestial, irmos ao encontro do Criador e vivemos com Ele para toda a eternidade. Amém. Essa é a minha aula de hoje, talvez um pouco monótona, mas é dada
de todo o meu coração. Amém. Eu estou com muita dificuldade hoje de falar. Por isso, as palavras às vezes saem truncadas. Espero que os meus ouvintes entendam o esforço desse velho professor.